Aí na ideia dele, o juiz roubou do Palmeiras. Ele xingou a mãe do juiz. Ele não me dava atenção e xingou a mãe do juiz ainda. Não tá tão. A mãe do juiz não tem nada a ver, não sei nem se é viva. Aí eu perguntei depois, o nome é palmeirense? Eu sei como era crente. Eu sou graça a Deus. É por isso que eu sou crente, eu não sou palmeirense em São Paulo, eu vou suportar tudo. Isso assim, a minha família lá em casa. Deixa eles ser felizes. Eu falei, para mim, se eles ganharem, não. Vamos se perderem, tá bom? Se empatarem, tá bom? Só não quero que o meu Jesus e a área que nós servimos avance, que nós temos que ficar, sabe, travados, engessados por causa da maldade, da corrupção, do pecado, da doença espiritual. E a cura é o perdão do Senhor Jesus. Não existe remédio para o pecado dos outros. Não existe psicólogo, bisturi, nada é o pecado só. O sangue de Jesus. E ele é incurável. Quem for acometido, certamente vai para o lago de fogo. Não é para ser curado, sabe? Para receber a retribuição. Não deixe isso acontecer. Receba o recurso do sangue de Cristo. Responsabilidade, vou cortar o que estava dizendo. Responsabilidades e obrigações. Ponto 1. A desculpa do povo. Aqui é sair pela tangente. Ageu anuncia a mensagem com uma fórmula profética que aponta para a autoridade divina. Verso 2. O povo endérrito, que estava como eterno, parte B, em vez de reivindicar, veja o verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, ainda não veio o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ora, como não veio o tempo se Deus já os tinha trazido de Babilônia há quase 18 anos? O decreto que fazia 18 anos. E a casa fazia 16 anos que tinha começado a sua construção ou reconstrução. Percebe? Ao invés de reivindicar o decreto de Ciro para continuar a construção do templo, usou a desculpa de que não era tempo de construir. Por isso, o Senhor evita chamar de Judá de meu povo, referindo-se a ele como esse. E isso é o hebraico. Um dia Deus disse a Moisés: o teu povo, olha, o povo não era de Moisés, o povo era de Deus, mas por causa da atitude de ficarem sem roupas, da dança imoral, do culto devasso do bezerro, que eram atos de orgia, Deus não considerou aquele povo seu povo. Meus amados, vão chamar que isso aconteça conosco. Que Deus não olhe para nós, tá? E diga para Jesus que nós não somos o seu povo. Percebe? Vamos deixar a nossa vida entrar por esse caminho. Eu não posso ficar parando no meio. Mas Deus referiu-se, em outras palavras, Deus não gostou da desculpa. Não dá para nós ler o Jeremias, eu vou passar por 5.2, inversão de prioridades. Está nos versos 3 e 4, nós já lemos. O oráculo volta a dizer que a palavra de Deus veio a Ageu, verso 3. A ênfase que demonstra ser o discurso do profeta, uma mensagem advinda diretamente do Senhor, que inclusive trouxe a Judá de volta a Jerusalém para construir sua casa, mas o povo preocupou-se mais em morar nas suas casas forradas, enquanto que o templo, cujo embargo havia ocorrido há 15 anos, continuava em total abandono. Era uma opção insensata. Os judeus negligenciavam uma responsabilidade que, através de simbologismo, lhes atribuía. Se você for ver Isaías 44, 28, Deus chama esse homem. 45:1, Deus chama o homem de ungido de Cristo, de seu Messias. Só 170 anos, 150 anos antes desse homem nascer. Portanto, agora, 170 anos depois, porque é 150 anos antes dele nascer. Depois esse homem assume, mais ou menos uns 22 anos. Portanto, uns 22 anos depois, ele assina o decreto. E agora, 16 anos, portanto, quase 200 anos depois, que Deus manda pelo profeta Isaías, eles ainda estão na negligência. E hoje é mais ou menos assim, irmãos. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Por que Deus queria tanto esse tempo? Vocês sabem? Vocês se lembram? Não, porque na inauguração, Salomão ora. E depois Deus responde a ele e disse: agora estarão fixos os meus olhos, o meu coração nesse lugar. Então toda a oração, porque o Salomão pediu para o teu povo, onde é que esteja, que o Senhor castigar, que mandar para longe, se converter, orar, e Deus quiser através disso, converter, orar e buscar a minha face, eu ouvirei
dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Sabe que hoje Deus não tem tempo, pastor, mas o senhor sabe que o senhor mora no fundo. O senhor nunca escutou Deus de noite aqui balançando a terra. Ele se atrapalhando na escuridão. Não vai escutar, sabe por quê? Hoje o santuário do Espírito morar é a igreja, irmãos. É dentro do Espírito de cada um de nós. Hoje Deus tem o domicílio, o endereço certo. Percebe? Então precisamos tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com o que os nossos olhos veem, com o que as imagens que nós arquivamos no banco de memória, o que os nossos ouvidos ouvem, principalmente o que a nossa boca fala e os nossos desejos. Nós precisamos ser senhores disso, tá? Vamos dominar, vencer os nossos impulsos, renunciar aquilo. Essa é a parte mais difícil de ser crente. Vir aqui sentar e ouvir um bonito discurso não é difícil. Preparar uma aula e trazer vários princípios, um bom conteúdo, não é difícil. Renunciar é difícil. Dizer não ao eu, voltar para Deus, minha atitude, sabe, de desagrado comigo, de decepção por eu ter concordado com a intenção que já estava inundando para o caminho da cobiça, e dizer não vou fazer, não quero. Ela não é difícil. É difícil. Porque na maioria das vezes nós queremos agradar o nosso eu. Queremos seguir o Espírito nos guia para Cristo e o eu nos guia para a carne. E Paulo diz aos Romanos que não dá para os dois viverem juntos. O Espírito e a carne não convivem. Eu preciso ou obedecer ao Espírito ou obedecer à natureza depravada, criada por Satanás no coração de Adão, quando eles provaram o fruto da desobediência. Passaram aquela natureza que não é a de Deus. E ela precisa morrer. Essa parte é mais difícil. Aqui Deus cria uma casa. Hoje, Deus tem uma residência, porque o verbo, habitará em vós, o verbo, sabe, kaitokeô, no grego, é ter domicílio. Não é como um inquilino que aluga. Hoje tem um contrato, mora aqui na Gustavo Sampurelli, amanhã está aí. Não. É quem tem endereço certo, entendeu? Eu gosto do grego, gosto do original por isso, porque você tem, sabe, como ir na essência, como pegar o cerne, sabe, e daí dá mais segurança para você ensinar, para pregar e para viver, só que dá mais responsabilidade. Não dá para desculpar. Fica complicado. No meu caso, por exemplo, de vocês nem tanto, mas no meu caso, meus amados irmãos, pensa numa situação difícil. Pensa no homem que está sempre me reprovando. Eu levanto de manhã, e aí eu vou lembrar, eu pensei, eu vi, sabe, eu achei, e preciso reprovar tudo aquilo, porque não dá para eu desculpar que eu não conhecia. Não é como vocês. Não quero dizer para vocês que eu conheça tudo, mas eu percorri o caminho aqui, sabe, bem mais do que vocês. Por isso, as responsabilidades diante de Deus e as obrigações. Para mim, eu me sinto, sabe, com maior responsabilidade do que vocês. Vocês podem até ter desculpas, eu não tenho. Que desculpa eu vou dar? Eu estava cansado? Eu não vi? Não existe para que mudar. O pastor não tem como desabafar. Eu tenho. Quando as coisas não estão dando mais, eu chamo minha esposa, chamo um companheiro, senta e conversa. Porque não dá, ninguém é. E outra, se não tiver com quem você falar aqui, fica difícil. Você fica como um super, e ninguém é super. Entendeu? Você tem mais responsabilidade, nós continuamos sendo humanos igual aos outros. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não dá tempo mais. Porque 5 minutos eu olhei agora para cá. Deixa eu só falar isso. Você sabia que quem pediu para não chover foi Elias? Por isso lá na frente eu tenho segundo a minha palavra. Ele começou a ver o pessoal muito focado no Baal, muito servido ao Baal, e ele começou a orar para Deus. E Deus um dia resolveu, está certo, Elias, não vai chover. Vai ser 3 anos. Porque é Tiago que nos informa. Orando não choveu, e orando voltou a chover. Ficou mais ou menos assim: Deus, intervenha, faça alguma coisa, não deixe esse povo aí ficar achando que Baal, que Deus beneficia essas prosperidades. Desce a tua mão aí, faz esse povo sentir que Baal não manda chuva, Baal não manda sol, colheita não é, sabe, responsabilidade de Baal, faz ele sentir que Baal não é nada. Eu posso orar assim? Pode. É Tiago que
nos informa isso. Então é um sujeito das mesmas paixões de Deus ouvido. Então não era super. Então é verdade que correu de Isabel, mas eu também teria corrido. E qualquer um de nós teríamos corrido. Ou talvez não, eu sou muito. Sou invocado. Eu entrei na toca de moça, eu falei para vocês. Entrei na toca de uma moça com o meu sogro, me desafiei ele mais um outro. Mas é perigoso, passei que eu sou um homem, não tem mesmo, e quem faz eu mais ou menos uns 32 anos de idade. Talvez hoje eu não faça isso porque eu não tenho força física. Mas eu medi as minhas possibilidades de desafios. E aqui eles tinham uma inversão, vou concluir essa parte para a gente poder terminar. Eles negligenciaram. O desprezo pela casa do Altíssimo representa um gesto de ingratidão do povo judeu. Veja os reversos em Davi, em 2 Samuel capítulo 7, verso 2. Um convite à reflexão, e aqui nós encerramos a nossa participação. No verso 5, vemos um apelo à consciência. Essa parte é interessante, irmãos, porque e ao bom senso, pois o próprio Deus quem fala. Tal exemplo mostra que devemos parar e refletir aqui, avaliando a situação à nossa volta, percebendo inclusive o agir do Senhor. Olha o que está no verso 5, nós paramos aqui. Eu achei isso interessante, fui observar no original. E a versão atualizada ela traduz um pouco diferente aqui, mas é igual está no original. Veja, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O original é isso aqui: ponde o vosso coração nessas coisas. Em outras palavras, seria assim: não é você colocar o seu coração na quina. Não tem como você colocar o seu coração na quina. Faça uma avaliação. Não trabalhe com o intelecto. Não trabalhe com o emocional. Não trabalhe com a volição. Trabalhe com o espiritual. Porque coração, aqui Paulo coloca na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração. Portanto, não é também a mente, até porque o coração está acima dos olhos e do ouvido. Trata, portanto, do trono do rei, do ponto que deve ser guardado, porque dele procede as saídas da vida, ou seja, da essência, do cérebro do homem, no sentido espiritual. Está certo? Ele está dizendo: faça agora uma avaliação e põe na balança as suas prioridades. Vamos dar a prioridade para a mão esquerda, para a balança, as suas prioridades e a vontade de Deus. E pese, está certo? O que é mais valioso? Porque eu dou alguns exemplos. Por exemplo, não tenho mais tempo, mas olha o pé. Olha o que Deus está cobrando na sequência: semeais muito, colheis pouco. Sua prioridade não deu resultado. Você está trabalhando igual doido, fazendo hora extra, sua mulher está trabalhando, costurando, vendendo as coisas, e está vendendo mal pior. Não é. Segundo, comeis, mas não os fatais. A refeição não está sendo suficiente. Tudo que você ganha é para comer. Bebeis, mas não os saciais. Vestidos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, coloca no saco. Por quê? E Deus responde. Não é assim? Por que está acontecendo isso? Veja que ele responde ousado. Outra vez, ponde, todo o texto para encerrar. Ponde o vosso coração nessas coisas. Quer dizer, você fez uma avaliação das suas prioridades, fez. A que elas levou? A prosperidade, a saúde, o bem, a casa estudada, o carro, o estudo, a educação dos filhos, trouxe felicidade? Você está realizado? Sua família é realizada? Você pode olhar para sua esposa, ela olhar para você, para os seus filhos: eu tenho uma família abençoada, tenho uma família que serve a Deus, eu estou feliz com o que tenho? Não. Porque você está buscando sempre, está até com vontade de jogar na cena para melhorar, está até querendo participar de bingo, está até querendo isso de alguma forma miraculosa, mágica, sai algum dinheirinho para você melhorar o fim do ano. Sabe por que não vai melhorar? Porque as suas prioridades estão sendo vistas com o olho da carne. Agora, põe o coração nisso, pensa pelo outro lado. Olha o texto para encerrar. Subi ao monte, verso 8: trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. E aí Deus vai dizer: irmãos, se você não fizer isso, quando você chegar no seu monte, tinha 50 medidas, não vai ter 50, tem 20, 30, e por aí vai. Não é assim? E tem alguns irmãos que Deus tem abençoado, mas eu quero te dizer
meus irmãos. Deus abençoa por causa do seu coração. Se você colocar o reino de Deus como prioridade, a bênção de Deus vai estar em sua vida. Talvez ela não venha. Por exemplo, tem gente que tem muito, tem gente que tem menos. Mas o que eu quero dizer aqui é que o compromisso do povo da aliança é você estar feliz com o seu Deus, feliz com o que você tem, feliz com o seu emprego, feliz com sua esposa, feliz com sua família. Sabe que tem gente que até com a esposa não está feliz? Ele fica olhando as moças mais novas da igreja, a mulher do outro irmão, sabe? A minha engordou, a minha está toda caída, você também engordou, você está tudo caído, está batendo. É só olhar no espelho da palavra, e no espelho da casa. Não tem espelho na casa, não é? Vai pra cá, irmão. É verdade, irmão. Então veja bem, procura se sentir realizado com aquilo que você tem. Eu, por exemplo, eu gosto de dobrar os meus joelhos